Fala pessoal, vamos para a nossa segunda aula aqui desse primeiro bloco, beleza? As duas aulas aqui falando sobre direitos e garantias individuais. Passou a primeira aula, nem falei muito, mas meu nome é professor Igor Muniz, estaremos juntos nessa reta final para o CNU Bloco 8 e algumas lives para o Bloco 5 também, beleza? Espero que esse conteúdo que a gente traga aqui ajude vocês nessa preparação final, seja como revisão, seja como uma observação para vocês darem ali uma devida atenção a determinados pontos, beleza? E aí a gente inicia com a parte 2, antes aqui as nossas redes sociais, aqui o Instagram do Prof, segue lá, que a gente vai tentar trazer muitas dicas de diversos conteúdos jurídicos para vocês. ECA, constitucional, administrativo, lei orgânica do DF e assim vai, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Noções de direito, vamos para a nossa aula 2 e, coincidentemente, também parte 2 desse bloco de direitos e garantias fundamentais, especificamente dos direitos e deveres individuais e coletivos, que nós já vimos, que é exatamente título 2 e capítulo 1, beleza? Então, avançando aqui, a gente já cai na questão, e agora a gente vai fazer um bloco aqui de 5 questões para dar sequência ao que a gente acabou de ver. Aqui o curso ele vai ser eminentemente um curso prático de questões, beleza? Eu trouxe ali no início uma pouca teoria, que é para situar vocês um pouquinho do que a gente vai estudar ao longo das aulas. Então, na próxima aula, direitos sociais, quando vier os direitos de nacionalidade, partido político direitos políticos e partidos políticos, vocês já entendam, estejam situados dentro da Constituição, o que o bloco ali 8 do CNU espera de vocês, beleza? Banca IDECAM, Prefeitura de João Pessoa, questão de número 5. Igor, mas está começando agora, como que é a questão de número 5? Questão de número 5, porque a gente está dando sequência ao bloco anterior, beleza? Sabe-se que os direitos e as garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais. Opa! Não excluem. Então, olha, essa informação já é interessante. Não excluem outros decorrentes de tratados internacionais. Em que a República Federativa do Brasil, que é o nosso ente soberano, do qual faz parte ali os entes federados, União, Estados, DF e municípios. Então, União, Estados, DF e municípios, entes federados e federados exatamente porque fazem parte de uma república federativa, a República Federativa do Brasil, o nosso ente soberano. Então, esse ente soberano, frente a outros entes soberanos, ele faz alguns acordos, alguns pactos, alguns tratados, que são exatamente os tratados internacionais, beleza? Então, em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, os direitos da Constituição não matam os direitos previstos em tratados internacionais. No caso dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 2/5 dos votos dos respectivos membros, aí ele pede para você analisar as questões. Antes de nós irmos para as questões, eu quero trazer aqui um pequeno conhecimento para vocês. Vamos tentar fazer aqui. A minha lousinha aqui, ela tá mais ou menos, mas vamos lá. Só para vocês entenderem qual que é o X da questão, beleza? Aqui a gente tem a famosa pirâmide de Kelsen, a famosa pirâmide normativa, ou seja, dentro de um sistema jurídico, você tem um formato piramidal, exatamente aqui em cima está a Constituição Federal de 88, certo? Ou, como eu gosto de colocar, se vocês virem ao longo das aulas, não estranhem, CR de 88, justamente por ser a Constituição da República Federativa, ou CRFB de 88, é tudo a mesma coisa, beleza? Aqui nós temos os atos normativos, primários, e aqui os atos normativos secundários. Certo? Aí, Igor, o que está nessa lacuna? Calma que a gente vai já ver. Só para vocês entenderem, eu não vou aprofundar no assunto, mas só para vocês compreenderem o que a questão está cobrando de vocês é o seguinte,
A CF está no topo justamente porque ela é a norma ápice do nosso ordenamento jurídico. Você tem aqui atos normativos primários, você vai ter as leis. Só que aí você vai colocar aqui leis, lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Você vai colocar também decretos e resoluções lá do Poder Legislativo. Você vai colocar, por exemplo, algumas resoluções e assim vai, beleza? O que eu quero que vocês entendam? Aqui, basicamente, a grosso modo falando, são as leis. E aqui nos atos normativos secundários, eu vou colocar aqui, ó, genericamente também, tá, pessoal? Os regulamentos. Como assim, Igor, regulamentos? Por exemplo, a lei vem e fala assim, ó, portar substância entorpecente é crime. Aí tem lá diversos adjetivos, né? Diversos verbos, perdão. Ou seja, portar, carregar, transportar, comercializar, entre outros. Então, vamos lá. Então, você portar ou vender substância entorpecente é crime. Pronto. Isso é o que está na lei. A lei de drogas, a lei antidrogas, ela é um ato normativo primário. Porém, eu pergunto para você, o que são drogas? Veja que a lei não se preocupou em explicar o que era droga. Se a lei não se preocupou em explicar o que era droga, vai vir um regulamento, um outro ato, justamente por que regulamento? Para regulamentar o que são drogas, beleza? Então, aqui os atos normativos secundários, por exemplo, você tem ali cadê? Os regulamentos. Os atos normativos secundários, essa mesinha tá tensa hoje. Os atos normativos secundários, por exemplo, você tem, por exemplo, os decretos regulamentares. Então, veja, para que a norma primária ela tenha ali uma fiel execução, eu vou precisar de algo que regulamente determinadas situações, beleza? Só para explicar para vocês a pirâmide. Aqui dentro desses atos, aqui dentro dessa partezinha aqui, ó, aqui dentro dessa parte, atos normativos primários, está o TI. Igor, o que é TI? É o Tratado Internacional. Igor, o Tratado Internacional, então, ele é um ato normativo primário? Sim. Em regra, o Tratado Internacional é um ato normativo primário. Tem status. O que é status? Ele é equiparado a uma lei. Show de bola? Agora, pessoal, quando a gente fala em TIDH, aí o negócio muda. Igor, o que é TIDH? Exatamente, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Por que esse TIDH ele pega aqui diferente? Deixa eu apagar aqui, rapidão. A gente vai esquematizar. Opa, peguei o marca-texto. Para a gente dar uma esquematizada bacana aqui, beleza? Eu vou até mudar de cor aqui, ó. Vou pegar a caneta, botar uma caneta vermelha aqui para diferenciar. Ó, você vai ter o TIDH. Esse TIDH, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele vai poder estar tanto aqui quanto aqui. Ele vai poder tanto figurar nessa faixa da pirâmide quanto na parte superior da pirâmide. Igor, o que vai me dizer se ele vai estar numa parte ou em outra da pirâmide? Esses três requisitos aqui, ó. Você ter aqui votação nas duas casas em 2 turnos por 3/5 dos votos. Beleza? Votação nas duas casas, 2 turnos e 3/5 dos votos. Igor, o que são essas duas casas? Estou falando do Congresso Nacional e do Senado Federal. Quando eu falo na esfera federal, eu estou falando de Poder Legislativo Federal, Congresso Nacional, composto, por ser bicameral, por Câmara dos Deputados e por Senado Federal. Eu coloquei CN, né? É CD. Câmara dos Deputados, perdão. CN é Congresso Nacional.
Então, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Os dois compõem o Congresso Nacional. Então, quando eu falo nas duas casas, é que eu vou ter que passar tanto pela Câmara dos Deputados, em 2 turnos, quanto no Senado Federal, também por 2 turnos. 2 turnos na primeira casa, 2 turnos na segunda casa, certo? E em cada votação dessa, ou seja, nas 4 votações, eu tenho que ter 3/5 dos parlamentares, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal, votando a favor desse Tratado Internacional de Direitos Humanos. Se isso acontecer, esse requisito aqui, pessoal, esses 3 requisitos são os requisitos necessários para se aprovar uma emenda constitucional, a EC. Então, veja, se ele passa pelo mesmo rito de emenda constitucional, ele vai figurar bem aqui, ó. Se ele passar pelo rito da emenda constitucional, esse TIDH vem para cá. Agora, Igor, e isso aqui foi trazido pela emenda constitucional número 45 de 2004. Beleza? Aí, Igor, e antes disso, o que acontece com os tratados internacionais? Aí eu pergunto, é de direitos humanos? Não? Então a gente já colocou eles aqui. É de direitos humanos? Sim. Passou pelo rito? Não. Tanto os que são anteriores à emenda constitucional, quanto os que são posterior à emenda constitucional, mas não passaram por esse rito próprio de emenda constitucional, não podem estar no topo. Mas se tratam de direitos humanos, também não serão atos normativos primários. Aí eles figurarão bem aqui, ó. Beleza? Esses aqui não passaram pelo rito. Igor, o que é rito? É esses requisitos aqui. Beleza? A essas normas a gente chama de normas infraconstitucionais e supralegais. Supralegais porque estão acima da lei. Infra de baixo, infraconstitucionais porque estão abaixo da Constituição. Certo? São essas normas bem aqui. Então, a tua questão está querendo saber a respeito de um tratado internacional que passou por determinado rito. E ele está te perguntando o que é. Bora dar uma analisada, agora que a gente já viu a teoria? Vamos nessa. Vou ler de novo, ó, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Opa, direitos humanos. Ei, se é Tratado Internacional de Direitos Humanos, serão equivalentes emendas, integrantes da Constituição, status de direitos. Aqui ele não fala de lei. Se tivesse aqui lei, a gente já poderia tirar essa possibilidade das leis, porque não seriam leis, beleza? Deixa eu pegar aqui a caneta azul. Ó. Então, direitos humanos. Então, eu estou diante de um TIDH. Ou ele vai ter status de norma constitucional ou de infraconstitucional. Vamos lá. Sobre direitos humanos, são equivalentes às garantias fundamentais. Cuidado. Embora aqui pareça algo correto, ele não vai ser equivalente à garantia fundamental. No caso, se ele passar pelo rito, ele vai ser equivalente à emenda constitucional, não à garantia fundamental. Beleza? Então não é a letra A. Só que bora dar uma olhadinha nos requisitos que ele cumpriu. Ó, foram aprovados em cada casa. Opa! Em cada casa? Sim. Por 2/5. Pessoal, o quórum 3/5 ele é maior que a metade. Se ele é maior que a metade, ele é mais dificultoso. Por isso que ele é o quórum para aprovação de emenda constitucional, que é um quórum mais qualificado. 2/5 é menos da metade. Então aqui, ó, só pela lógica, a gente já matava. Esse camarada, embora ele tenha passado pelas duas casas, aqui ele não cita os 2 turnos, mas o quórum está errado. Olha a pegadinha maldosa do examinador. Então, ó, sobre direitos humanos, não serão equivalentes. Não serão equivalentes às emendas constitucionais. Perfeito. Por quê? Porque ele só foi aprovado por 2/5.
quintos é o nosso gabarito. Agora, ó, independentemente na C da matéria, serão considerados integrantes da Constituição? Opa! E para integrar a Constituição é só TI-DH. É independentemente da matéria? Não, somente os que versam sobre matéria de direitos humanos. Então não pode ser a C. D. Sobre direitos humanos, terão o mesmo status dos direitos fundamentais? Não. Direitos fundamentais, não. Nem direito, nem garantia. Emenda constitucional, beleza? E sobre direitos humanos são considerados integrantes da Constituição Federal como emendas constitucionais. Aqui, ó, poderia até estar correta, mas como esse item E está vinculado ao enunciado, o enunciado teve duas falhas. Ele não cita que foram em 2 turnos e também colocou o quórum errado. Então, esses tratados sobre direitos humanos não serão considerados integrantes da Constituição como emendas constitucionais, beleza? Então, gabarito, só para a gente confirmar, letra B de bola, beleza? Letra B de bola de fogo, nosso querido professor de português aí. Siga o professor Bola de Fogo, altas dicas aí de português, beleza? Ó, avançando. FEPES e Prefeitura Guarda Municipal, umas questõezinhas bacanas aqui da Prefeitura de São José. Ó, assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. Estamos ainda no artigo 5º, beleza? Previstos na Constituição Federal de 88. Não haverá pena de morte. Em nenhuma hipótese, cuidado, não haverá pena de morte. Opa! Não haverá pena de morte. Correto. Em nenhuma hipótese, não. Em nenhuma hipótese, não. Pode até ter. Não tem, mas pode ter. No caso aqui, ó, quando que haverá? Salvo em caso de guerra declarada. Se o Brasil se envolver em guerra declarada, a pena de morte constará como uma possibilidade dentro do nosso Brasil aqui, dentro do nosso ordenamento jurídico, beleza? Inclusive, curiosidade, a morte será por fuzilamento, beleza? Só por curiosidade mesmo. Espero que a gente nunca enfrente algo parecido, né? Vamos lá. B. Então não pode ser a letra A, né? Já vimos que não é a letra A. B. São admissíveis no processo judicial as provas obtidas por meios ilícitos. Opa! Meios ilícitos, meios escusos, meios contrários à norma, não. Então, se são meios ilícitos, não são admissíveis. Letra B, errado. C. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Cadê? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade policial. Não. Essa autoridade policial é quem prende. A autoridade judicial é quem vai relaxar essa prisão. E o que é relaxar a prisão? É para deixar o meliante lá relaxado, né, tranquilão? Não, pessoal. Esse relaxamento de prisão é a suspensão, é a retirada da prisão, é a colocação desse indivíduo que teve uma prisão ali ilegal, é a colocação dele em liberdade novamente, beleza? D. Serão asseguradas condições para que as presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Perfeito. Aqui a gente tem a aplicação do inciso... Cadê? Do inciso 50 da CR de 88, beleza? Aqui é o inciso 50 de qual artigo, professor? A gente está falando sempre do artigo 5º. Veja que aqui estamos no 50, né? Então aqui, ó, é um direito garantido. Vai falar, professor, mas né, vamos sem entrar aqui em mérito e em discussão, porque aqui é um espaço acadêmico, né? Mas às vezes algumas frases, alguns posicionamentos são totalmente contrários a determinados indivíduos que têm determinados comportamentos, né? Os famosos bandidos, assim podemos chamar. Porém, pessoal, a gente tem que entender que a criança nada fez para aquela situação. Então aqui, ao invés de o Estado colocar a sua lupa em cima do indivíduo, da indivídua presa, né, que para muitos aí
não deveria ter determinados direitos, aqui a gente não está nem falando de um direito de estar preso em si, mas sim uma segurança para a infância, né, levando em consideração aqui que o leite materno é uma das principais fontes ali de vida para a criança, beleza? Então, cuidado na hora da prova para que você não deixe as suas emoções ali guiarem a sua escolha de alternativa, beleza? A gente pensa aqui de forma racional, de forma jurídica. Show de bola? Letra E. Não será admitida ação privada nos crimes de ação pública, ainda que não tenha sido intentada no prazo legal. Veja, o que torna a questão errada é o ainda que. Quando eu falo aqui, ó, ação privada nos crimes de ação pública, eu tenho ação pública. Essa ação pública, o titular dela é o Ministério Público. Já na ação privada, o titular é o ofendido. Beleza? É o próprio ofendido. Aí, o que acontece? Quando o Ministério Público ele tem que entrar com uma ação, mas ele não entra com essa ação, após 6 meses, o particular ele pode intentar a ação no lugar daquela ação pública. É o que a gente chama de ação privada subsidiária da pública. Certo? É um termo mais específico lá do direito processual penal, do direito penal, mas só para vocês entenderem. Então, de fato, quando pede ação pública, não pode uma ação privada. Então, se é o Ministério Público que tem que entrar, eu não posso fazer nada. Mas se o Ministério Público não fizer no prazo legal, eu poderei fazer, exatamente nessa exceção. E aí ele fala, ainda que não tenha sido intentada no prazo legal, ainda não, salvo, ele só poderá, a privada só poderá substituir a pública se não tiver sido intentada a pública no prazo legal, 6 meses, beleza? Então, a letra E está errada e a gente só confirma o nosso gabarito, letra D de Deus, beleza? Vamos nessa. A 7ª questão. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos direitos e garantias fundamentais. Aqui está falando do título. Consta entre tais direitos e garantias, o civilmente identificado será submetido à identificação criminal. Opa! O civilmente identificado não será. Se ele já se identificou civilmente, ele não precisará fazer a identificação criminal. Letra A está errada. Exatamente contrária ao inciso, deixa eu ver aqui, ao inciso 58. Beleza? Show de bola? B. Igor de qual? Do artigo 5º. De qual artigo? Do artigo 5º. Beleza? Coloca aqui as redes sociais do Prof. Se você está gostando. Se inscreva aqui no canal, beleza? Deixa seu like aí. Compartilhe essa live para alcançar o maior número de amigos, de coleguinhas possíveis aí durante esse mês e pouquinho que falta para a prova. E a gente vai tentar correr aqui com os vídeos para trazer esse conteúdo gratuito, feito com muito amor e carinho para vocês, pensando ali o que há de mais importante para entregar a vocês nessa reta final, beleza? E aí a rede social do Prof também, Prof. Igor Muniz, vamos nessa. B. É possível extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. Pessoal, eu vou trazer vocês para a tela principal. Muita atenção. Por quê? Muitas vezes o examinador ele pode até não trazer o tema, o caso principal para a sua prova, mas ele pega os assuntos que orbitam casos midiáticos e traz para a sua prova. A gente tem lá o caso dos 2 jogadores famosos, Daniel Alves e o Robinho. Um estava na Espanha e o outro está no Brasil. Um ficou preso na Espanha e o outro agora está preso aqui no Brasil. Né? No momento que eu falo aqui, um estava preso e o outro está preso agora. Né? Inverteram os papéis. O que acontece? Eu pergunto para vocês, o Robinho poderia ser extraditado? Aí que vem o X da questão. A gente está falando de extradição de nacional. O nacional pode ou não pode ser extraditado? Vem comigo aqui que eu vou explicar um negócio para vocês. A gente tem o brasileiro e a gente tem o estrangeiro, beleza? Vou colocar aqui para vocês, atenção. Isso aqui pode cair na prova. Eu só não vou dizer que vai cair porque é muita pretensão, mas eu estudaria muito a fundo isso aqui.
brasileiro, estrangeiro. Não, eu vou falar. Eu estou falando, na verdade, vocês não estão vendo nada, né? Eu estou falando aqui já tem o quê? Uns 10 minutinhos? Ó, vamos lá. Eu vou trazer vocês de novo para falar, mas eu jogo vocês de volta para o slide. Vem comigo, ó. Preste atenção nessa parte agora, porque estará na sua prova, certo? Não é premonição, não. Mas aqui há uma grande, uma altíssima possibilidade de estar na sua prova, até pelo pouco conteúdo que tem, é uma grande chance de estar na sua prova e ser uma questão aqui que pode e fará um diferencial na sua prova, beleza? Na sua nota. Ó, atenção, brasileiro e estrangeiro. A gente está falando aqui de extradição. Quando eu falo em extradição, eu tenho que me fazer uma pergunta. Esse brasileiro é nato ou naturalizado? Certo? E tem o estrangeiro, que é estrangeiro mesmo. Mas argentino ou não argentino? Brincadeira, pessoal. Então, ó, brasileiro nato ou naturalizado? Por que a pergunta? O nato nunca será extraditado. Professor, mas eu vi uma mulher que ela assumiu a cidadania americana, perdeu a cidadania brasileira, depois ela veio para o Brasil e foi extraditada. Extraditaram uma brasileira nata. Cuidado! Ela nasceu brasileira nata, mas naquele momento em que ela foi extraditada, ela não era mais brasileira. Ela era uma cidadã americana. E naquela época ainda perdia, né? Que agora mudou. Naquela época ainda se perdia a nacionalidade quando se optava voluntariamente por outra. Agora não perde mais. A gente vai ver isso detalhado lá na parte de nacionalidade. Mas o nato nunca será extraditado. Já o naturalizado, ele poderá, em duas hipóteses. Crimes cometidos antes da naturalização, e, se for comprovado, envolvimento em tráfico de drogas. Beleza? E o estrangeiro? O estrangeiro poderá. Só que tem um salvo. Se o crime que esse estrangeiro ou esse brasileiro naturalizado cometeu por crime político ou de opinião, ele não poderá ser extraditado. Ou o outro que o Brasil se comprometeu a não extraditar. Beleza? Então, feito esse apanhado aqui, bora para a nossa questão. É possível a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião? Aí a gente já viu que não. O estrangeiro pode ser extraditado? Sim, senhor. Igor, o que é extraditar? Tá falando aí? Eu não sei. Extraditar é pegar o cara aqui do Brasil e falar, ó, vai para lá, boa sorte, vai ser preso para lá. É mandar para outra nação. Lembre-se, o Brasil, a República Federativa do Brasil, goza de soberania. Perante outros entes soberanos, tem toda uma diplomacia, é o que a gente chama de direito internacional, aí, as relações internacionais. Então, pode, mas não por crime político e de opinião. Esses dois aqui não pode extraditar. C. Os atos processuais são públicos, não admitindo restrição. São públicos os atos processuais? Sim. Aqui a gente tem a publicidade dos atos processuais, mas é admitida a restrição quando versar sobre direito de intimidade ou outros direitos ali, por exemplo, de menores e assim vai, beleza? Então, algumas situações podem ser. Então, quando ele fala que não admite, ele passa por cima dessas possibilidades. Por isso que a letra C está errada, beleza? D. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais. Ok. Ressalvado nos meios digitais? Não. Ressalvado não. Inclusive. Aqui, pessoal, também, ó, outro tema importante. Proteção de dados pessoais.
A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem exatamente dar uma proteção a esses dados aqui pessoais. Então, foi incluído tanto no artigo 5º, quanto nas competências exclusivas e privativas da União, lá dos artigos 21 e 22, e também criado uma lei para regular como que se dará essa proteção de dados, beleza? Inclusive, nós teremos uma live lá para o bloco 5 sobre LGPD. Então, não é ressalvado nos meios digitais, é inclusive, né? E é livre a manifestação do pensamento, sim, sendo defeso. Defeso? O que é defeso, Igor? Proibido. É proibido o anonimato? Sim, proibido o anonimato. Então, falou, meu amigo, você tem que arcar com as consequências, beleza? Proibido o anonimato é o nosso gabarito. Veja que está adaptada, esse adaptada é exatamente essa letra E. Eu modifiquei uma das letras, que era a letra certa, para ficar errada, para eu acrescentar essa daqui, para vir no modelo de vocês com 5 questões. Beleza? Então, só para confirmar, gabarito letra E, Prof. Igor Muniz. Vamos nessa. Vou colocar aqui as redes sociais do professor. Siga-nos lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. É importante, beleza, pessoal? É importante para que cada vez mais pessoas estejam aqui conosco e que nós possamos formar uma comunidade. Acabei de receber uma notícia muito boa, agora há pouco aqui, antes de vir gravar a aula, fui dar uma olhada ali numa relação de aprovados e ver seu nome na relação, é muito bacana. Depois, quem sabe, a gente traz aí, que aqui é aula e vamos nessa, beleza? Então, ó, questão de número 8. Julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, presentes no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Aqui é um modelo que muito provavelmente possa estar na sua prova. Modelo de questões com item, com assertivas, para você dizer qual opção é correta, beleza? Então, muito cuidado. Ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente acabou de ver que é o princípio da legalidade, a legalidade ampla, beleza? Que é a legalidade em que nós, cidadãos, estamos submetidos. 2. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Também está corretíssimo. Isso aqui a gente vai encontrar lá no 41, beleza? Igor, inciso 41 de onde? Do artigo 5º. 3. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Perfeito, também certinho. O que é isso aqui? É o princípio do juiz natural. Aqui é justamente para se evitar os tribunais de exceção. Então, por exemplo, o fulano é julgado por tal juiz. Não, esse daqui não, esse vai ser julgado pelo juiz tal. Isso aí traria uma imparcialidade, traria uma parcialidade. Ali não estaria sendo imparcial. E aí poderia haver excessos, bem como ilegalidades e abusos, etc. Beleza? Então, o juiz natural ele visa dar a possibilidade de que todos sejam julgados objetivamente da melhor forma possível, vedando-se assim tribunais de exceção, ou seja, um tribunal criado só para julgar aquela pessoa em específico. E 4, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Exatamente. Ou seja, caso o Estado ele queira intervir na minha propriedade ali, na minha liberdade, ele vai ter que fazer o justo processo legal para poder atingir esses bens e direitos fundamentais a que me pertencem, beleza? Então, todos os itens estão certos, apenas não. Todos os itens estão corretos, gabarito, letra I, beleza? E para finalizar, aqui a banca, essa é a pior banca de todas. Recente, ó, 2024, banca ITM, e a prova do CNU, bloco 8. Eita! Mas, professor, não é essa prova que a gente vai fazer? Exatamente. ITM é professor Igor Tadeu Muniz, beleza? Para quem não sabe o nome do prof aí. Então, eu elaborei essa questão para tentar abordar temas importantíssimos. Então, ó, marca um asterisco aí nessa questão aqui. Tira um print dela, beleza? As redes sociais já estão aqui embaixo, né? Eu vou botar. Tira um print da tela inteira, que é para gravar a cara do professor. Vai lá. Pronto. Aí tirou o print porque depois você volta aqui no canal e comenta, beleza? Manda mensagem lá
no Instagram do Prof. Igor Muniz lá, manda lá, professor, caramba, aquela sua questão salvou a minha vida, beleza? Ó, conforme previsto na Constituição de 88, em seu artigo 5º, assinale a incorreta. Pessoal, macete para vocês. Se ele quer incorreta, é porque eu tenho 4 corretas e um patinho feio. Esse patinho feio é a minha resposta. É o que eu quero achar. Beleza? Cuidado com isso. Pediu a incorreta, ele quer ele tem 4 corretas e ele quer a única que está errada. Show de bola? E a que está errada é a que está certa. E nem quem ganhar, nem quem perder, não vai ganhar nem vai perder. Repetindo, nesse caso, a incorreta será a certa. Como assim? A que estiver incorreta é o meu gabarito. Beleza? Letra A. Constituem crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Inafiançáveis e imprescritíveis a prática do racismo e a ação de grupos armados, civis, militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Perfeito. Aqui eu gosto de chamar, ó, essa parte aqui de ração. Lembra lá do seu cachorrinho, do seu pet, do cachorro, do seu parente aí? Ração. De racismo e ação de grupos armados. Então, a ração, ela é inafiançável e imprescritível. Inafiançável e imprescritível. Beleza? O que é inafiançável? Ele não pode ser liberado por fiança. Ele pode até ser liberado, mas não se pode cobrar fiança dela. E imprescritível é porque pode se passar 10, 15, 30, 40 anos, que ainda assim ele poderá ser julgado e condenado por essa prática, por esses crimes aqui, beleza? Tanto racismo quanto ação de grupos armados. Olha a importância aí, né? E infelizmente a gente vê as redes sociais, o racismo estrutural em todos os lugares, de forma muito aberta, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, não somente pelo fato de ser um crime inafiançável e imprescritível, mas pela falta de humanidade e pela falta de discernimento cognitivo para entender que todos somos iguais. Certo? Aqui é um concurseiro, falando para concurseiros, pessoas que estão estudando, certo? Que acredito eu aí que tem uma mente, como eu posso falar aqui, uma mente melhor formada, melhor ali, né? Já está calejada de tantos estudos, mas que isso não atrofie, né? Pelo contrário, que dê esse entendimento para a gente. Então, que possamos estudar e que possamos, assim, acabar com determinadas práticas em nosso país, que, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, aqui está correto. Opa, Igor, está correto, achei o gabarito. Cuidado, pequeno gafanhoto, como diria meu nobre e querido professor Aragônio Fernandes. Aqui, se está correta, não é o meu gabarito, porque eu quero o patinho feio, eu quero a errada. A errada vai ser meu gabarito. B. Não haverá pena de caráter perpétuo e de banimento, certo? Não haverá pena de caráter perpétuo, de banimento, pena de morte, de trabalho forçado, de trabalho forçado e penas, vou colocar bem aqui no cantinho, cruéis. Quando o professor promete que quando ganhar uma graninha, eu vou comprar uma mesa digitalizadora para nós melhor, pessoal, beleza? Então, morte, de trabalhos forçados e penas cruéis, junto com as perpétuas e de banimento. Todas essas aqui são vedadas no nosso ordenamento, salvo a de morte em caso de guerra declarada. Pessoal, em caso de guerra declarada, só a pena de morte. Se ele te falar assim, em caso de guerra declarada, pode ter o trabalho forçado? Não. Pode ter pena cruel? Não. Perpétuo? Não. Banimento? Não. Somente a de morte, beleza? Aqui está corretíssimo. Tínhamos as outras 3, a gente já viu que incompleto não necessariamente é incorreto, a letra B está correta. Se está correta, não é o meu gabarito. C. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum. Opa, nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado. Perfeito até aqui. Por que está perfeito? Porque tem o salvo. Salvo naturalizado. Ok. Quando? Em caso de crime comum praticado
antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Perfeito. Está correto, se está correto, não é meu gabarito. Então, veja, o brasileiro não pode, salvo qual? O naturalizado. Em quais hipóteses? Nas hipóteses de crime cometidos antes da naturalização, bem como envolvimento em tráfico de drogas, beleza? D. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita a qualquer cidadão. Cuidado, pessoal. Tem assistência jurídica integral e gratuita? Sim. Até aqui, ok. A qualquer cidadão, não. A todos aqueles que comprovem insuficiência de recurso. Então, veja, não basta ser pobre, você tem que comprovar que você é pobre, tem que comprovar essa insuficiência de recurso para ter assistência jurídica integral e gratuita por parte do poder público, beleza? Então, ela está errada pelo finalzinho. Se está errada, é o meu gabarito, porque eu quero a incorreta. Beleza? E bora ver a letra E? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? Sim. Isso é o que fala o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição. Igor, como assim? Eu já estudei um pouquinho de constitucional, eu vi lá da aplicação das normas, da classificação do professor José Afonso da Silva. Então, tem as normas de aplicação imediata, as limitadas. O que acontece? Aplica direto, tem aplicação imediata? Cuidado. O que o parágrafo 1º fala? Aí, se você pegar, por exemplo, o Klaus Lovenstein, esqueci desse cara, sem pronunciar assim mesmo, vamos lá. Esse cidadão ele fala do poder normativo cogente da norma constitucional. Ela não precisa de nenhuma norma para que ela tenha validade, ela já possui validade e a aplicação imediata. Então, todos os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, a partir do momento que eles estão já lá na Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza? Ele já tem esse poder de norma cogente. Show de bola? Avançando, finalizamos gabarito letra D, e aí eu me despeço de mais um bloco. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Pessoal, calma. Às vezes dá aquela aflição, às vezes a gente se pergunta, quando? Será que vai acontecer? Será que é agora? Será que não é? E agora? Como que fica? Calma, tudo tem o seu tempo. Faça a sua parte, faça o seu trabalho, faça o seu trabalho de forma contínua. Não adianta ter picos, estudar 2 dias e ficar 3 sem estudar. Estuda um pouquinho todo dia. Constância. Você põe o seu olhar fixo ao alvo e vai atrás dos seus objetivos. Constância. Mantenha-se íntegro. Não se desvie no meio do caminho, que na hora certa você colherá bons frutos. Beleza? Eu me despeço de vocês, professor Igor Muniz, as nossas redes sociais, nesse início de projeto. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Né? Se não se inscreveu, se chegou até aqui é porque gostou, se gosta das nossas frases aqui do final, a motivação. Eu sei que na jornada de concurseiro a gente precisa de estudo, precisa de leitura, de resolver questões, precisa de muitas coisas, mas a gente precisa muitas vezes só de um abraço, de um afago. Então, se sinta abraçado, se sinta acariciado neste momento, afagado, certo? Se você está passando aí por algum momento de dificuldade, tenha certeza que logo passará, beleza? Então, assim, eu me despeço de vocês. As redes sociais aí na tela. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos nessa. Força e honra.